Disseram-me que eu nunca mais iria andar, que meu corpo já tinha dado tudo o que tinha para dar, que aos 93 anos só me restava sentar e esperar. Mas hoje caminho todos os dias, sem pressa sim, mas com passo firme, porque aprendi algo que mudou tudo. Não são os anos que te param, são os hábitos que você deixa de ter. E é por isso que hoje falo com você. Talvez você tenha 60, 70, 80 ou mais. Talvez você já tenha sentido que o corpo não responde como antes, que os médicos te falam com resignação, ou que a sua própria vontade vai se apagando um pouco mais a cada dia. Mas quero que saiba uma coisa: você não está sozinho. E acima de tudo, você não está derrotado. Este vídeo não é sobre milagres, não é sobre fórmulas mágicas nem receitas escondidas. É sobre hábitos, pequenos atos diários que, se praticados com constância, podem mudar sua energia, sua força e até sua esperança. Hoje vou compartilhar com você os hábitos mais poderosos que já vi transformar vidas de pessoas idosas. Pessoas que estavam cansadas, doentes ou deprimidas, e que hoje caminham, sorriem e vivem com dignidade. Fique até o final, porque vou contar o hábito que, pessoalmente, me salvou a vida. E você também pode fazer isso, de verdade. Mas antes de começar, quero te conhecer um pouco melhor. De onde no mundo você está nos assistindo? Quantos anos você tem? Escreva nos comentários. Vou adorar saber, porque este espaço é para você. Vamos começar, porque nunca é tarde para começar a viver melhor. O diagnóstico que mudou tudo. Lembre-se de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. O jaleco branco, o silêncio da sala, aquele cheiro de desinfetante que parece entrar na alma. E depois, a frase que congelou tudo por dentro. Você não vai voltar a andar normalmente. Não houve gritos, não houve lágrimas. Apenas um vazio, um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Juan, esse é o nome dele, tinha 73 anos. Sempre foi um homem ativo, independente, forte. Apesar dos desgastes da idade, levantava-se toda manhã para cuidar do jardim, passear com o cachorro, fazer as próprias compras e aproveitar os netos nos fins de semana. Gostava de cozinhar, rir, arrumar as coisas em casa. Sentia que a vida ainda lhe pertencia. Até aquele dia. Um acidente bobo, uma queda na escada, uma vértebra quebrada e uma frase que mudou tudo. Sua mobilidade não será a mesma. É possível que você nunca recupere totalmente a função das pernas. Juan ficou olhando fixamente para um ponto na parede. Não queria olhar para ninguém. Não queria que ninguém olhasse para ele. Na cabeça, apenas uma pergunta: será que tudo acabou para mim? Durante semanas, fechou-se em si mesmo. Não queria visitas, não queria falar. Só pensava no que havia perdido. E agora? Para que levantar? Para ver os outros me ajudando a viver? O corpo doía, mas a alma doía mais. Porque ninguém te prepara para o momento em que sua independência vacila. Ninguém te diz como se reconstruir quando sente que quebrou por dentro. Mas foi no meio daquela escuridão que algo, uma faísca, uma lembrança, uma necessidade profunda, começou a acender. E sem saber ainda, Juan estava prestes a iniciar o caminho mais corajoso da sua vida. Um caminho para trás, para voltar a avançar. O momento da decisão, não desistir. Houve um dia em que tudo mudou. Não foi um milagre, não foi um médico, foi um olhar no espelho e uma pergunta simples: é assim que quero terminar meus dias? Dom Ernesto, 79 anos, estava meses sem sair de casa. Caminhava com dificuldade, tinha ganhado peso e as dores nas pernas faziam-no temer cada passo. Mas naquele dia, ao se ver com a camisa desabotada, olhos apagados e o silêncio mais pesado que o corpo, algo dentro dele se rebelou. Não desisti quando fiquei viúvo. Não desisti quando fui operado. E vou desistir agora por causa deste joelho. Essa foi sua primeira decisão. Tentar. Mesmo que doesse. Mesmo que caísse. Mesmo que ninguém acreditasse que conseguiria. O caminho não foi fácil. No início, levantar da cama era uma batalha. O corpo tremia, a respiração acelerava, e às vezes ele tinha que sentar de novo por causa da tontura.
Mas algo o sustentava. A memória do homem que foi. E a esperança de voltar, mesmo que um pouco, a se sentir forte assim. Houve dias de lágrimas. Houve dias de raiva. E sim, também houve vozes próximas que, sem querer, desanimavam. Papai, você não está mais para esses esforços. Deixa pra lá, fica tranquilo. Mas também houve alguém que acreditou. Sua neta Lucia, apenas 17 anos e uma fé inabalável. Vovô, se você der um passo, eu dou outro contigo. E foi assim que ela fez. Segurando seu braço, apoiando-o com ternura, mas sem pena, animou-o a dar aquele primeiro passo. Meio metro. Um corredor curto. Mas em sua alma, foi como percorrer 1 quilômetro inteiro. Porque naquele passo não havia só músculo. Havia vontade, havia orgulho, havia vida. Desde então, cada dia foi uma vitória. Não importavam os tropeços, nem os olhares incrédulos. Dom Ernesto tinha tomado uma decisão: não desistir. E com isso, já havia ganho mais do que muitos imaginam. E os hábitos que fizeram a diferença. Sabe o que fez a diferença na saúde dele? Não foi um remédio milagroso. Foram os hábitos. Simples, constantes, silenciosos. Nada extremo, nada impossível. Apenas pequenas decisões que, com o tempo, se tornaram gigantes. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, ele se levantava devagar e mexia o corpo. Às vezes com uma pequena caminhada pela casa, outras vezes com exercícios suaves usando uma cadeira, flexões de braço apoiado na parede, alongamentos de pescoço, costas, tornozelos. Não foi para a academia, não teve treinador, só teve disciplina. E se algum dia não podia fazer muito, ao menos dava passos, mesmo que poucos, mesmo que lentos, mas dava, porque entendeu que o corpo, se não se movimenta, se apaga. Sua alimentação também mudou, mas sem complicações. Deixou as refeições pesadas à noite, reduziu os açúcares, aumentou proteínas e verduras. Nada caro, nada gourmet, só senso comum. Dormia bem, porque se cansava com propósito. E esse sono reparador lhe deu energia. E essa energia lhe deu mais vontade de se mexer. Era um círculo virtuoso que começou com apenas uma decisão: mover-se todos os dias, sem desculpas. E o melhor é que os resultados apareceram. Começou a dormir melhor. Sua digestão melhorou. Seus exames ficaram mais estáveis. Mas, acima de tudo, voltou a sorrir com mais frequência. Tinha energia para ligar para os amigos, cuidar das plantas, ler, viver. Hoje, se você está ouvindo isso, talvez esteja se perguntando: mas por onde começo eu? Meu conselho é simples: caminhe pelo menos 5 minutos. Não precisa fazer mais. Não hoje. 5 minutos hoje. Podem ser 10 na semana que vem. Podem ser 50 em um mês. E quando você perceber, terá mudado sua história. Não porque fez muito, mas porque fez todos os dias. Hábitos não curam tudo, mas quase sempre curam o suficiente para querer viver de novo. A conexão corpo-mente. Durante muito tempo, pensamos que o corpo envelhece de um lado e a mente de outro, como se fossem caminhos distintos, mas na realidade estão profundamente conectados. O que acontece em um, inevitavelmente afeta o outro. Quando uma pessoa idosa começa a se mover mais, a ativar seus músculos, a recuperar agilidade, algo também começa a mudar dentro da sua cabeça. Não é imediato, mas é poderoso. Primeiro aparece um pouco mais de clareza. A mente se sente menos nublada. Depois, uma faísca de motivação, vontade de levantar, de fazer coisas. E com o tempo, essa energia mental se transforma em uma emoção mais profunda: dignidade. Porque quando você pode voltar a fazer coisas por si mesmo, mesmo que sejam pequenas, você volta a se sentir útil, você volta a se sentir vivo. Isso me contou Dom Ernesto, 79 anos, que passou meses dependendo da filha para tudo. Mas um dia, depois de semanas caminhando dentro de casa e fortalecendo suas pernas, disse à filha: "Hoje não me leve ao mercado, quero tentar sozinho." Ela duvidou, mas deixou.
Ele caminhou devagar, apoiado na bengala. E quando voltou com sua sacola de tomates e pão na mão, os olhos brilhavam como há muito tempo não brilhavam. Ele me disse: "Senti que voltei a pertencer a mim mesmo. Isso é o que o movimento faz. Não só prolonga a vida, desperta ela, devolve sentido. E sim, custa. Às vezes dói. Às vezes a gente não tem vontade. Mas se o corpo pode se mover um pouco, mesmo que pouco, a mente também pode se renovar. Não se trata só de força física. Trata-se de uma decisão. Quero continuar esperando a vida passar. Ou quero caminhar um pouco em direção a ela. Porque às vezes, a força mais importante não está nos músculos, mas na vontade. E quando essa vontade se ativa, o corpo responde. E a mente floresce. E obstáculos que ele ainda enfrenta, mas não o param. Nem tudo é fácil. E quem disser o contrário não está sendo honesto. Em certa idade, o corpo dói, o ânimo fraqueja e a mente, às vezes, se enche de dúvidas. Ele também as tem. Há dias em que levantar custa. Onde os joelhos rangem, onde o fôlego não é suficiente para a subida, onde pensamentos sombrios rondam e a frase que mais escuta é: "Para que continuar? Você já fez o suficiente." Mas ele não escuta essa voz. Não porque não o afete, mas porque aprendeu a escolher qual voz merece ser ouvida. Os dias ruins não o vencem, o ensinam. Em vez de desistir, ele se adapta. Caminha mais devagar. Descansa mais. Aceita que o passo não é mais o de antes, mas que o caminho ainda é seu. Sabe que não se trata de correr. Nunca foi. Trata-se de continuar. De continuar sorrindo mesmo que doa. De continuar levantando mesmo que custe. De continuar apostando na vida mesmo quando parece que já se viveu demais. Porque enquanto houver caminho, sempre haverá uma razão para dar mais um passo. E é isso que ele faz, toda manhã. Com calma, com sabedoria e com coragem. Sua rotina diária atual, aos 93 anos. Aos 93 anos, sua vida não é agitada, mas tem ritmo. E esse ritmo é o que a mantém de pé. Acorda todos os dias às 6:30 da manhã, sem despertador. Diz que seu corpo já sabe quando é hora de levantar. A primeira coisa que faz é sentar na cama, respirar fundo e agradecer. 3 respirações. 1. Obrigado em voz baixa. Depois, mexe os pés, as pernas, os braços e só então se levanta. O café da manhã é sempre simples, mas cheio de intenção. Um pouco de aveia quente com banana madura, uma colherinha de sementes de chia e sua infalível xícara de chá de camomila. Nada processado, nada que sua avó não reconhecesse. Café da manhã para a alma, ela chama. Depois, veste roupas confortáveis, se agasalha se estiver frio e sai para caminhar. Não muito longe, nem rápido, mas caminha. Todos os dias. Dá voltas no jardim ou no corredor do prédio. Diz que enquanto caminha, revisita suas lembranças, planeja o que vai cozinhar ou simplesmente escuta o canto dos pássaros. Não caminha por obrigação. Caminha porque sabe que, se parar, seu corpo também para. Ao voltar, senta um pouco para alongar o corpo. Mexe o pescoço, os ombros, as costas. Às vezes, põe uma música suave da juventude e deixa o corpo se mexer com ela. Não dança como antes, mas balança, sorri, se deixa levar. Come 2 vezes por dia, uma refeição forte ao meio-dia e um jantar muito leve ao entardecer. Nada de comer fora de hora, nem de se deitar com o estômago cheio. Diz que sua digestão agradece essa rotina. A cesta não é obrigatória, mas se o corpo pedir, ela se deita por 1 hora. Dormir não é perder tempo, é dar ao corpo um momento para se reparar, diz. À tarde, faz algo que goste. Às vezes costura, outras vezes lê uma revista velha. Mas todo dia, ela se propõe uma meta pequena. Dar 5 voltas no jardim, organizar uma caixa de fotos, escrever uma carta. Coisas simples, mas que dão sentido ao seu dia. E quando chega à noite, não dorme na frente da televisão. Senta com sua xícara de leite morno, escuta música clássica ou reza um pouco. Às 9 já está na cama, coberta,
em silêncio. É assim que ela vive, sem pressa, sem estresse, sem barulho, mas com intenção. E isso talvez é o que a mantém viva, de verdade. 8. Reflexão final. Nunca é tarde para começar a se mexer. Nunca é tarde para melhorar sua saúde. Nunca é tarde para ensinar seu corpo que você ainda quer viver com dignidade, com força, com alegria. Já vi pessoas idosas que, ao fazer apenas uma mudança na alimentação, recuperaram energia, baixaram a pressão, dormiram melhor e voltaram a sorrir. E o mais lindo é que essa mudança inspirou outros. Seus filhos, netos, vizinhos. Porque quando você decide cuidar de si, está dando um exemplo silencioso que pode transformar muitas vidas ao seu redor. Então, agora te pergunto, quantos anos você tem? E quantos passos quer dar hoje? Conte nos comentários. De verdade, quero te ler. E se este vídeo te ajudou a acreditar novamente no simples, no possível, no humano, se inscreva, porque aqui falamos com o coração. E aqui você também importa. Até breve.